Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 23 de fevereiro de 2020. Novinha 5 conselhos sobre sexo que gostaríamos de ter ouvido antes. Luísa Sade escreveu para o portal Universia do UOL dia 11/02 que o Carnaval está chegando e sabemos que, com ele, chega também a alta temporada de pegação no Brasil. Foi justamente esse período especial do ano escolhido por Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, para implementar uma campanha de iniciação sexual tardia como política pública de prevenção à gravidez na adolescência. Além da indignação pela ingenuidade da proposta e pelo estilo barroco dessa iniciativa em pleno Carnaval 2020, o lançamento da campanha pela abstinência sexual dos jovens levantou debates importantes sobre sexo na adolescência. Há algumas décadas, temos evidências claras de que é mais eficiente instruir um adolescente sobre sexo seguro e torcer pelo melhor do que tentar reprimir os hormônios desvairados da imensa maioria dos adolescentes, que eventualmente continuarão praticando sexo desprotegido por falta de educação adequada para lidar com o próprio corpo e com o corpo alheio. Enquanto acompanhava o debate público sobre a campanha de iniciação sexual tardia, fiz o que toda pessoa mais lúcida do que Damares Alves deveria fazer: assistir 2 temporadas de Sex Education, série da Netflix que trata de sexualidade na adolescência com mais responsabilidade, honestidade e respeito aos jovens do que nossa ministra tem tratado. Acompanhando a série, desejei ardentemente poder viajar no tempo e voltar a ter 16 anos como os personagens de Sex Education. Se isso fosse possível, eu teria passado por muito menos perrengues e aflições no início da minha vida sexual. Como aluna de uma escola de freiras e de uma escola pentecostal na adolescência, atesto e dou fé que o ensino religioso não prepara ninguém para sentir qualquer coisa diferente de pavor da própria sexualidade, como se sexo só servisse para reprodução ou propagação de istes. Já que não tenho o superpoder de viajar no tempo para orientar a Luísa de 16 anos que achou, por exemplo, que a primeira candidíase da vida era alguma doença transmissível e letal que tinha atravessado o preservativo, deixo aqui algumas palavras que eu gostaria de ter recebido quando era novinha. A palavra novinha é péssima, ninguém avisa quando a gente é adolescente, mas quem tem atração específica por novinhas é gente que dificilmente vai enxergar algo além de um corpo jovem a ser explorado, como se a personalidade e as vontades de alguém com pouca idade não fossem importantes, e essas são as coisas mais importantes que uma pessoa pode ter em qualquer idade. Você não perde nada quando perde a virgindade, ao contrário do que Damares Alves prega hoje sobre almas gêmeas. Quem que trata a própria virgindade como um presente para outra pessoa tem imensas chances de sofrer demais caso outro não encare esse presente como um compromisso de amor eterno. A própria expressão perda da virgindade é horrível porque fica parecendo que as meninas que iniciam a vida sexual perdem algo importante ou sagrado. Na verdade, quem perde a virgindade está ganhando uma jornada de descoberta sobre si mesma, sobre as pessoas e sobre afeto. Seu corpo é sagrado sim, mas não sagrado tipo da Virgem Maria. O corpo de qualquer pessoa é sagrado porque ninguém pode ou deve tocar nenhum corpo sem consentimento. Todos os envolvidos precisam estar felizes e à vontade durante todas as situações sexuais. Não é normal sentir dor, não é normal fazer o que a gente não gosta para agradar o outro. Sexo saudável é, acima de tudo, sexo confortável.
quem sabe melhor é o ginecologista. Durante a nossa adolescência, muitas pessoas podem influir naquilo que a gente acha que é certo ou errado sobre sexo. Familiares e amigos bem-intencionados ou professores bem preparados podem ajudar nessa jornada, mas é importante saber que eles nem sempre têm as melhores respostas sobre o que é ou não é seguro no sexo. Sexo seguro é mais gostoso porque não causa estresse e quem tem a maioria das respostas verdadeiras sobre isso é o ginecologista. A vida sexual das mulheres teria sido mais fácil, desde sempre, se todas nós tivéssemos acesso a uma consulta com esses profissionais antes de qualquer iniciação erótica. Não transe se você não puder falar de sexo com o parceiro. É natural sentir vergonha de falar sobre sexo quando a gente começa a vida sexual, mas o jeito mais seguro e confortável de transar ainda é construir essa liberdade com o parceiro. Mais importante e mais urgente do que atrelar sexo ao amor é atrelar o sexo à confiança. Ninguém deveria transar com pessoas sem conseguir conversar francamente sobre proteção, prevenção de doenças e gravidez, do que a gente gosta e, principalmente, do que a gente não gosta. Sexo serve para a gente se sentir feliz, não para agradar ou desagradar os outros. O jeito mais seguro de fazer é quando todos estão conscientes do que estão escolhendo, juntos e com respeito. Herculano Pires, em seu livro Curso Dinâmico de Espiritismo, esclarece que falar em sexo é falar em moral, porque o sexo se tornou, na cultura religiosa, o pivô de todos os sistemas morais. Nas civilizações agrárias e pastoris, o problema sexual, embora carregado pelos tabus da selva, não se deixou esmagar por essa carga. A moral das primeiras civilizações revelou-se, de modo geral, muito aberta em relação ao sexo, chegando mesmo a encará-lo como sagrado. Na remota Suméria e mesmo nas civilizações teocráticas, a era fálica desenvolveu-se de maneira espantosa. O falo, ou, como dizia Rilke, o membro da geração, era objeto de culto religioso. O ato sexual era considerado sagrado. Podemos ver na Bíblia que a civilização agrária judaica foi, durante os primeiros tempos, bastante liberal no tocante ao sexo. Mas na proporção em que as questões de linhagem e direitos sucessórios exigiram disciplinação, o sexo foi sendo encarado com progressivas suspeitas. Na Grécia e na Roma arcaicas, a licença sexual chegou ao extremo das festas religiosas em homenagem aos deuses da sensualidade e da fecundidade. Por todo o Antigo Oriente, o culto sexual dominou amplamente, aprimorando-se as cerimônias do sexo com requintes dionisíacos na China, no Japão, na Arábia, na Pérsia e assim por diante. Técnicas requintadas ainda subsistem atualmente em vários países, servindo para o incentivo do comércio turístico e pesando favoravelmente na balança de exportações. Os ritos da virilidade produziram em Esparta a prática oficial e obrigatória do homossexualismo na educação dos adolescentes, com repercussões acentuadas em Atenas, na Pérsia e em Roma. Na época de Sócrates, o problema era encarado com ambivalência, como verificamos no Banquete de Platão. Mas ainda nessa época os gregos chegaram a organizar, como relata Werner Lager, um exército de andrógenos para conquistar Siracusa, partindo da ideia de que os amantes não se acovardavam quando juntos e queriam brilhar aos olhos uns dos outros. Episódio que mostra a plurivalência do sexo nas culturas clássicas. No cristianismo, o sexo caiu em desgraça. Nem mesmo os tópicos bíblicos altamente sensuais puderam salvá-lo. Os cristãos caíram no complexo de castração.
o sexo transformou-se em pecado mortal e a Igreja instituiu o celibato obrigatório dos clérigos e restabeleceu a virgindade sagrada das Vestais, do culto pagão da deusa Vesta. Em conflito com o próprio mandamento divino do crescei e multiplicai-vos, a geração tornou-se impura e as crianças não nasciam inocentes, mas maculadas pelo pecado original. O horror ao sexo provocou epidemias de crises místicas nos conventos e mosteiros, dando incremento às perversões sexuais e aos delírios de histeria. Os íncubos e súcubos, demônios pervertidos, atacavam os padres e as freiras nos dormitórios sagrados, levando-os a pecados horrendos e a penitências e cilícios que geravam explosões satânicas de masoquismo. A asfixia das fontes biológicas da espécie custava tão caro que os clérigos tiveram de apelar à hipocrisia e à mentira. Bispos criaram taxas especiais para que os clérigos pudessem socorrer-se às ocultas, escapando aos delírios do sexo com a compra de autorizações eclesiásticas para pecar sem perigo para a pureza suposta das almas. E todas essas loucuras, que perduram ainda, repercutiram por todo o mundo em atrocidades de toda a espécie, perseguições e torturas, excomunhões e maldições, fogueiras assassinas, tudo ao canto das litanias piedosas, ao clamor diuturno das preces, no desespero e na angústia das famílias mutiladas, em nome do Cristo que salvara a mulher adúltera da lapidação dos hipócritas e transformara Madalena em santa, porque ela muito amara. O tempo passou, é verdade, mas as almas esmagadas perderam-se na revolta impotente, marcadas a fogo pela descrença em Deus e nos homens. No Espiritismo não há lugar para a volta à era fálica nem para o restabelecimento das castidades forçadas. Na sua natureza de síntese cultural, o Espiritismo coloca o problema sexual acima das antigas condições de ambivalência do sexo. O capítulo sobre a lei de reprodução, no Livro dos Espíritos é decisivo. A lei de reprodução é encarada como lei natural e humana, de ordem moral, correspondendo às exigências divinas da evolução dos seres, das raças e de toda a humanidade. O celibato é condenado como fuga egoísta aos compromissos sociais, a menos que seja determinado por motivos graves. O sexo não é nem pode ser pecaminoso. Sua função é evidentemente necessária para o progresso dos espíritos. O que se condena é o excesso, o abuso e aviltamento do sexo. Lei natural, estabelecida por Deus para todas as formas de vida, o sexo é o meio de transmissão da vida na sucessão das gerações. Nos reinos da natureza, o vegetal, o animal e o mineral, o sexo é a garantia da continuidade da vida e o fator das reencarnações. As superstições antissexuais revelam estreiteza mental, tendência ao misticismo igrejeiro do passado, ao beatismo ignorante, ao masoquismo lúbrico e à necrofilia, ou seja, apego mórbido à morte. Esse é um problema bem conhecido em psicologia e suas consequências pertencem ao campo da psiquiatria. Esse conjunto de elementos negativos produziu no passado religioso as mais estranhas manifestações de delírios pseudomísticos e desequilíbrios da afetividade. Incontáveis casos de loucura e pseudopossessões demoníacas brotaram dos conventos e mosteiros medievais pela prática forçada e criminosa de abstinências sexuais que, não raro, acabavam em perversões. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.